Mas, de certa maneira, a maior parte das pessoas, mesmo aquelas que acusam os outros de negacionistas, são negacionistas também. Porque se a gente não estivesse numa sociedade em que a maioria fosse negacionista, a gente não estaria falando em outra coisa. Porque pensa bem, a gente está vivendo uma emergência climática, o nosso planeta está superaquecendo. A gente está vivendo a sexta extinção em massa de espécies. Uma minoria dominante desse planeta nos últimos séculos alterou o clima, está alterando o clima e a morfologia do planeta. Se a gente não estivesse em negação, a maioria não estaria falando em outra coisa. E não estaria interpretando tudo o que está acontecendo, atravessado pela crise climática. Olá, bem-vinda, bem-vindo à nossa série Jornalistas, Ciência e Vida, uma parceria do Espaço Recíproco com a agência Bore. Hoje estou com a Natália Flores, da Bore, e temos a honra de conversar com a Eliane Brum. Muita gente já deve conhecer, mas a Eliane é jornalista, escritora e documentarista gaúcha, formada pela PUC do Rio Grande do Sul. Trabalha como repórter há mais de 30 anos e cobre a Amazônia há mais de 20. Hoje ela é freelancer e assina colunas quinzenais em português e espanhol no jornal El País, tanto na edição espanhola quanto no El País Brasil e El País América. A Eliane também é autora de 8 livros de não ficção, incluindo Coluna Prestes, O Avesso da Lenda, A Vida que Ninguém Vê, que ganhou o Prêmio Jabuti 2007 de melhor livro-reportagem, O Olho da Rua, uma repórter em busca da literatura da vida real, A Menina Quebrada, que ganhou o Prêmio Açorianos de melhor livro do ano, Meus Desacontecimentos, a história da minha vida com palavras, e Brasil, Construtor de Ruínas, que recentemente ganhou o prêmio Vladimir Herzog de Direitos Humanos na modalidade de livro-reportagem. Ela escreveu também um romance chamado Uma Duas e recentemente publicou seu primeiro livro de reportagens em inglês, o The Collector of Leftover Souls, que entrou para a lista de 10 melhores livros da National Book Award nos Estados Unidos. Seu trabalho jornalístico também já foi reconhecido em mais de 40 premiações. Recentemente, inclusive, sua carreira foi reconhecida com o prêmio Maria Morse Cabot, da Universidade de Colômbia, que é considerado o prêmio mais importante das Américas. E como se não bastasse isso, já fazendo uma propaganda, ela acabou de lançar seu novo livro, Banzeiro Ocotó, uma viagem à Amazônia do centro do mundo, que conta tudo o que ela aprendeu com as décadas escrevendo sobre a Amazônia e com a sua mudança para Altamira, no Pará, em 2017. Ela denuncia neste livro a devastação da floresta e os impactos de uma minoria que levaram ao colapso climático. O livro é publicado pela Companhia das Letras e já está disponível para compra nas livrarias. Eliane, muito bem-vinda. Obrigado pela tua disponibilidade, pelo teu tempo. É um prazer estar com vocês, Marcelo, Natália, muito obrigada pelo convite. A gente demorou para conseguir, né, nos encontrarmos, mas estamos aqui. Muito bom. E você é uma jornalista bastante reconhecida, como acabamos de ver, nacional e internacionalmente. Mas a gente queria saber um pouquinho das origens, como tudo começou. Você sempre quis ser repórter, como foi essa escolha? É sempre complicado saber onde é que as coisas começam. E eu fico sempre encontrando novos começos. Eu acho que um dos começos, talvez um dos mais antigos começos, foi antes de eu aprender a ler e escrever. Quando eu tinha entre 5 e 6 anos de idade, eu morava em Ijuí, eu nasci e me criei em Ijuí, no interior do Rio Grande do Sul. E isso aconteceu, eu nasci em 66, então eu já nasci na ditadura empresarial militar. E o meu pai, ele era professor, foi um dos fundadores da Unijuí, e naquele tempo ele era presidente da fundação mantenedora, né, da faculdade, ainda não era uma universidade, depois se tornou. E a universidade,
a Fidene, como se chamava, tinha uma escola na zona, num distrito rural de Juí, que era uma escola nos termos né, de Paulo Freire e adaptada à comunidade, com participação da comunidade. Então, como era uma comunidade de agricultores, o calendário da escola ele era adaptado às colheitas, enfim. Bom, o que aconteceu foi que a escola foi considerada muito subversiva pelo prefeito da época, que era da Arena, obviamente, e no dia em que foram tirar a escola da Fidene, né, da faculdade, eu a gente sempre acompanhava tudo em família, meus pais sempre nos levavam, até porque não tinha com quem deixar a gente, e também porque eles achavam que era importante participar da comunidade. E aí, naquele dia, eu vi o meu pai ser humilhado por aquele prefeito da Arena, aquele prefeito da ditadura. A ditadura era algo muito falado na minha casa, eu sabia que era algo muito ruim. E, e foi a primeira vez que eu vi meu pai humilhado. E isso, para uma criança de 6 anos, foi uma experiência muito forte para mim. E eu vi na minha casa também se falar muito de resistência. E eu tinha a minha forma de apreensão do que era resistência, do que era ditadura, do que era opressão, do que a gente estava vivendo. E aí eu voltei para casa arrasada e revoltada, porque eu pensei que eu tinha que vingar o meu pai. E aí eu fiquei pensando como eu poderia fazer isso. E na minha cabeça de criança, o melhor jeito o único jeito, a única coisa que eu podia fazer era botar fogo na prefeitura, porque para mim o prefeito era o representante daquele poder de opressão que tinha humilhado meu pai. E aí eu sabia ao mesmo tempo que Botafogo era alguma coisa errada. Eu acho que essa ideia me veio porque há algum tempo atrás, eu não sei dizer, porque quando é criança é difícil saber as épocas, mas teve um grande incêndio do posto de saúde perto da casa, e isso eu me lembro muito bem da janela aberta do apartamento onde a gente morava, e de repente um fogo, assim, chamas, e foi um grande acontecimento na cidade, foi o primeiro incêndio que eu vi na minha vida. E eu acho que foi isso que eu pensei. E aí eu mas eu sabia que era errado botar fogo nas coisas, mas eu também sabia que era certo, defender o meu pai, defender a escola. E eu achava que eu tinha que fazer o que era certo. E aí eu planejei isso sozinha e passei uma noite muito, talvez tenha sido minha primeira noite de insônia. E aí quando amanheceu, mas antes de todo mundo acordar, eu abri a porta passei na cozinha, botei uma caixa de fósforo no bolso, abri a porta da casa e eu morava de um lado da praça e a prefeitura ficava do outro lado. Eu tinha permissão para ir até a praça, mas eu não tinha permissão para atravessar o outro lado. Então, inclusive me diziam que tinha o bicho-papão, morava lá no outro lado da praça, enfim. E eu me enchi de coragem e atravessei e fui até a prefeitura, que é um prédio neoclássico, assim. E aí gastei toda a caixa de fósforo. E, obviamente, não botei fogo, para minha surpresa. Não bastava acender fósforos, porque não queimou a prefeitura. Aí eu voltei, né? Foi meu primeiro ato terrorista, que foi um ato edipiano, né? Eu voltei e meio humilhada, mas ao mesmo tempo com um certo alívio, porque eu fazia aquilo que eu achava que eu devia, mas eu tinha medo de fazer aquilo. E aí, quando eu cheguei em casa, aí depois eu perguntei pro meu irmão, o Zé, que é teu colega, né, Marcelo, o José Brum, que é físico, professor da Unicamp, e ele era o irmão que desmontava tudo dentro de casa, o irmão que apareceu lendo, o irmão que sabia tudo, então ele sempre foi meu consultor para tudo. E aí eu perguntei por que que botar fogo com um palito de fósforo não fazia pegar fogo. E aí o Zé me explicou por que não e como é que eu tinha que fazer para botar fogo. Mas aí o meu ímpeto revolucionário já tinha aplacado, ainda bem. Mas eu conto essa história porque eu acho que a escrita, para mim, e a escrita da reportagem, porque eu escrevo
para não matar e para não morrer. Eu escrevo para não ter que botar fogo nas coisas. Então, acho que esse é um começo. Ah, legal. Eliane, tu se formou em jornalismo pela PUC do Rio Grande do Sul, depois tu teve tempo de trabalhar um pouco essa tua questão de ter uma escrita mais pessoal. Tem algum professor naquela época que te marcou para fazer surgir essa escrita mais pessoal e mais da crônica do dia a dia? Assim, conta um pouco pra gente como é que foi o curso e se teve alguma coisa que te marcou nessa experiência. Eu estava quase terminando o curso de jornalismo com a certeza de que jamais seria jornalista. Eu fazia ao mesmo tempo história na Federal do Rio Grande do Sul e também achava que não ia ser historiadora, porque em ambas as coisas eu não encontrava muita vida. E também porque eu achava que eu era tímida demais para ser jornalista. E naquele tempo, pelo menos no jornalismo que se fazia, era bem amarrado, assim, bem lead, o que, onde, por quê, quando, como. E eu não me enxergava fazendo isso. E era o que me pediam na faculdade. Aí, no último semestre de faculdade, eu encontrei um professor, eu tive aula com um professor que chamava Marx Leonan, que chama Marx Leonan, e que para mim é o maior professor de todos os tempos de jornalismo. E, e o Leonan mudou a minha vida mesmo, porque ele tinha, primeiro que ele tinha um amor absoluto pela reportagem, assim, e o amor dele passava, e ele tinha um amor também pelos seus alunos. Então a gente entrava na sala de aula do Leonan e a gente sabia que a gente era amado. E então ele amava as palavras, amava a reportagem e amava a gente. Então, eu naquele momento, eu tinha 21 anos e eu tinha sérios problemas de autoestima, porque, enfim, eu fiquei grávida aos 15 anos, tive minha filha aos 15 anos de idade, então eu passei, foi algo, uma experiência bastante difícil para mim. Foi um começo, uma estreia na vida complicada e eu estava muito quebrada naquele momento. E o Leonan falava, assim, ele explicava para a gente com as palavras, né, bomba, com a própria palavra, o som da palavra né, dava conta da palavra. E E isso eu me lembro muito dessa coisa porque da palavra bomba, acho que foi uma coisa marcante, assim, para mim a palavra bomba. E aí ele, com esse amor pelas palavras, ele foi me costurando por dentro de alguma maneira, que eu acho que também é o que um bom professor faz, um muito bom professor. Eliane, Bom, e. Não, pode continuar, pode continuar. Desculpa. ah não, então, e aí ele pediu pra gente escrever uma reportagem e eu escrevi uma reportagem sobre as filas. Eu me senti assim, confiante para escrever aquilo que eu queria. Então, eu fiz uma reportagem sobre as filas, todas as filas que a gente entra desde que a gente nasce até morrer, que era um tema bem comum, assim, naquela época. E eu fiquei pensando, né, que o Leonan vai. E o Leonan achou maravilhoso. Então, eu descobri que eu podia fazer isso, que isso era reportagem, que aquilo que eu gostava de fazer era reportagem. E isso mudou tudo, porque essa reportagem foi para um concurso de jornalismo das universidades do sul do país. Eu ganhei esse concurso. O prêmio era um estágio na Zero Hora. Acabou o estágio, uns dias depois eu fui contratada. E aí me tornei repórter da Zero Hora em Porto Alegre. Descobri que eu amava aquilo mais do que tudo. Fazer reportagem era o que eu mais gostava, eu adorava estar na rua escutando as pessoas. E aí fiquei 11 anos na Zero Hora, e, enfim, e aí as coisas aconteceram. Então o Leonan mudou minha vida, né? Uma pessoa que cruzou meu caminho. Se ele não tivesse me dado aula naquele momento, hoje minha história seria outra. Não sei que história seria.
mas seria outra. É isso que faz um professor. Eu sou filha de professores. Foi um professor que mudou minha vida. Eu tenho um respeito absoluto por essa profissão, esse ofício de professor, assim. Grandes professores mudam vidas, mudam comunidades, mudam o mundo mesmo. E justamente é, cada vez precisamos mais, né, de bons professores e cada vez são menos valorizados, Cada vez infelizmente, menos né? valorizados, atacados e É. humilhados. E para tuas Por isso que a gente grandes, está assim, né? Nesse mundo, exato, não é por acaso. para as tuas grandes reportagens você passa muito tempo com as tuas fontes, né? Por exemplo, tua reportagem icônica de 2008, A Mulher que Alimentava, você passou 115 dias, quase 4 meses, acompanhando uma mulher na fase final de um câncer. Queria saber um pouquinho como você estabelece esse contato, se tem um limite depois, né, até onde você vai dentro da vida das suas personagens, e ir um pouco além, né? Que espaço você acha que existe hoje para essa profundidade, tanto na apuração de uma reportagem quanto na leitura de um texto mais longo, quase literário? Como que você vê isso no, no universo da internet, né, basicamente, que a gente está vivendo hoje? Uhum. Essa reportagem, né? Como tu falou, Marcelo, eu acompanhei a Ilse. A Ilse tinha um câncer além da possibilidade de cura. Ela era uma merendeira de escola, tinha acabado de se aposentar e estava vivendo o melhor momento da vida dela, segundo ela, quando ela descobriu que estava com câncer. Então, uma das frases que também teve muito impacto na minha vida e me levou a fazer algumas mudanças importantes na minha vida foi uma frase dela que dizia: quando eu tive tempo, descobri que meu tempo tinha acabado. Mas essa foi uma reportagem que todas as reportagens elas me exigem muito, e essa foi uma das que mais me exigiu, porque no momento em que eu encontrei com a Ilse pela primeira vez, foi um momento de muito impacto, porque foi só então, quando eu estava, me lembro que eu estava de pé na casa dela, entrei na sala dela e conheci ela pela primeira vez, e ela de pé, aquela mulher pequena, magrinha, me deu a mão, e aí eu entendi que eu tinha me colocado numa encruzilhada muito complicada, porque ao mesmo tempo eu queria que aquela reportagem acabasse o mais rápido possível, porque é muito difícil acompanhar alguém que está morrendo, o viver de alguém que está morrendo. E ao mesmo tempo eu queria que a reportagem não acabasse nunca, porque eu sabia que o fim da reportagem era o fim da vida dela. Esse impasse, eu percebi ele naquele momento. E aí já, já o impasse já estava colocado. Então eu fiquei durante 115 dias com a Ilse até a morte dela. E o limite sempre para mim é colocado pelas pessoas que abrem a porta das suas vidas e das suas casas para contar as suas histórias. O limite era ela que me colocava, assim como em outras reportagens, são as pessoas que colocam limite. Eu mesma comigo deveria ter mais limites, mas eu não tenho. E isso faz com que, em geral, algumas grandes reportagens, as mais difíceis, me quebrem depois. Eu passo períodos difíceis porque eu fui mais longe do que eu tinha condições de ir. Essa foi uma das reportagens que me quebrou muito. Me deu muito, acho que me deu muito mais do que me quebrou, mas assim, quando acabou e durante, porque para poder acompanhar o viver da morte dela, eu tive que, assim, eu me abri por uma relação de afeto. Então, eu senti a morte dela muito profundamente, como uma pessoa com quem eu via ela todos os dias, assim, eu falava com ela todos os dias por telefone e passava um dia com ela todas as semanas. Então, ela ficou uma pessoa muito perto.
Ao mesmo tempo, eu tinha o desafio de manter o meu lugar de repórter, que é o lugar de escuta, porque senão não ia ser possível fazer reportagem. Ou seja, né, eu sempre dou como exemplo que durante esses 115 dias que eu tive com ela, falando com ela todos os dias, em nenhum dia, em nenhum momento eu perguntei para ela, e o teu câncer, ou como tu lida com a morte? Porque isso seria desrespeitar o limite dela, e isso seria, se eu tivesse perguntado, eu jamais saberia que em 115 dias, que a Ilse morreria sem ter pronunciado a palavra câncer, sem ter pronunciado a palavra que a mataria, sem ter pronunciado a palavra morte, enfim. E aí eu não teria entendido como ela viveria o morrer dela. Então, esse é o exemplo que eu dou para entender o que é escuta para um repórter. Então, mesmo tendo uma relação de afeto, mesmo em alguns momentos cuidando dela, eu jamais saí do meu lugar de escuta. E quando eu saí, teve uma vez que eu saí, aí eu conto para o leitor que eu saí do lugar de escuta, que eu interferi, que eu dei uma opinião. Então, eu nem sei, eu já nem lembro qual foi a pergunta, Marcelo, mas eu contei essa história. Não, mas se depois como que tem se há espaço para essas reportagens mais longas, para esse processo no jornalismo atual, como que você vê isso? Eu acho que hoje tem mais espaço do que tinha quando eu fiz essa reportagem, por exemplo. Quando eu fiz essa reportagem, eu era repórter especial da revista Época. E aí já tinha construído uma trajetória, já tinha mais de 20 anos de reportagem. Ser repórter especial é o topo da carreira para um repórter. Eu nunca quis ser editora, sempre quis ser repórter. E então eu tinha conquistado autonomia, tanto que estava fazendo essa reportagem. Mas eu me lembro de ter sofrido muito, por exemplo, porque eu perdi 2 páginas, não me lembro por quê. E eu fiquei desesperada, porque 2 páginas, nesse contexto, era eliminar 2 páginas da vida da Ilse. E ninguém tinha confiado mais em mim do que a Ilse, porque ela confiou em mim para escrever uma história que ela jamais leria. Então, eu me lembro que isso foi bastante sofrido para mim. E eu brigava muito pelas páginas, mas todas as minhas brigas. Foi uma grande reportagem, teve muito espaço, mas não todo espaço que eu achava que eu deveria ter, claro. E hoje, com a internet deu essa possibilidade de que né, acho que as pessoas que começam a reportagem hoje nem imaginam como era a disputa do papel. Então, hoje, o único fato, a única razão para te não escrever o texto do tamanho que ele deve ter é porque algumas as linhas editoriais, as chefias acham que um texto não pode ser tão longo porque o leitor não lê ou por alguma coisa assim, porque na internet cabe um livro, né? E eu escolhi a minha autonomia de né, as minhas colunas no Eu País, e na época já era assim, nunca tiveram limite de espaço. E eu comecei numa época que se dizia que o leitor não lia textos longos, muito menos na internet. E eu sempre achei isso um absurdo, porque agora que a gente não tinha mais o problema do papel, o limite do papel, aí vinha essa conversa. E eu provei, pelo menos no meu pequeno mundo, no meu pequeno caso, que as pessoas leem textos longos. Então tem piadas com os meus textões, tem até uma página na internet, nem sei se tem ainda, que era Eliane Brum para os preguiçosos, que aí resumiam em 3 frases as minhas colunas. É maravilhoso. Aí, mas eu escrevo textos, algumas reportagens minhas, algumas colunas minhas e reportagens hoje na internet, e elas podiam ser um pequeno livro. E eu acho sensacional isso. Assim. E eu amo a internet por conta disso, e acho que tem todo espaço, e acho que
Hoje tem vários espaços independentes de jornalismo que estão apostando muito mais em grandes reportagens do que alguns anos atrás. Então, nesse sentido, eu acho que a gente teve um ganho. O que falta, claro, o que está faltando é investimento, é salário, né? A imprensa está numa crise múltipla, de várias crises ao mesmo tempo. Então, está faltando condições de trabalho, está faltando tempo, está faltando salário, faltando investimento, porque reportagem é caro, né? Especialmente algumas reportagens é caro. Então, essa é uma questão, mas a internet abriu essa possibilidade de voltar a fazer textos longos, textos com contexto, entrevistas com respeito ao entrevistado, enfim. Eu acho que sim. E eu, como freelancer, eu, né, há 10 anos agora, 11 anos, eu estabeleci para mim completa autonomia. Então, né, eu vivo com menos dinheiro, mas tenho completa autonomia sobre meu trabalho, só trabalho com, em lugares que respeitam a minha autonomia. Eu já ia te perguntar um pouco sobre essa questão da escuta que tu fala do repórter. Como que tu se envolve muito com as tuas histórias? Como que tu escolhe essas temáticas, os personagens, os ambientes que tu vai narrar? Depende de cada história, de cada reportagem que eu faço, surgem outras 5, né? Sempre. Mas assim, eu acho que a pergunta que sempre me moveu como repórter é uma pergunta simples, é uma pergunta que é o que eu sempre tive curiosidade na vida desde pequena, que é como uma pessoa inventa uma vida, como uma pessoa cria uma vida, porque a gente nasce nu e com muito pouco, e disso a gente cria sentidos, não sentidos que são cimentados, mas sentidos que a gente tem que estar totalmente para ter uma vida viva, tu precisa estar recriando os teus sentidos o tempo todo. Então, por esse caminho, a nossa vida, a vida de todo mundo é sua primeira ficção, né? Cada vida é uma ficção, no sentido de que a gente inventa uma vida, a gente cria sentidos para uma vida. E eu sempre, o que eu mais quero saber é como cada um faz isso. Isso sempre me moveu. Por isso eu sempre gostei de escutar as histórias desde criança. E então, quando eu tive uma coluna de reportagem na Zero Hora que chamava Vida que Ninguém Vê, eu fazia esses exercícios, porque eu dizia, e esse era a ideia central da coluna, é que toda vida é singular e toda vida é extraordinária, que não existem vidas comuns, só existem olhos domesticados e que os nossos olhos de repórter não podem ser domesticados. Então, às vezes eu fazia esse exercício de parar na esquina Democrática, em Porto Alegre, que é uma rua muito famosa, fica bem no centro de Porto Alegre, na Rua da Praia. E, e eu parava lá com o meu bloquinho, uma caneta, e esperava a primeira pessoa que viesse me abordar, eu contava a sua história. Da forma como essa história chegasse. Eu sempre gostei muito de ir aberta e me deixar meus ouvidos abertos, e aí eu via para onde ia me levar. Então, por exemplo, numa dessas ocasiões em que eu parei assim, parou diante de mim um menino, não lembro que idade ele tinha, mas ele não chegava a ser adolescente ainda, com o seu irmãozinho pequeno. E ele perguntou: "A senhora é repórter?" E eu disse: "Sou." E aí a gente começou a conversar. Eu disse: "O que tu quer me contar?" E aí a gente foi tomar sorvete no mercado público. E aí ele me contou que ele estava sofrendo porque o pai dele tinha sido demitido, estava desempregado,
e que aí o pai dele mandou ele e o irmãozinho para a rua para conseguir dinheiro. E, enfim, ele tinha se tornado uma espécie de chefe de família com um pai vivo. E ele ao mesmo tempo tinha revolta e culpa desse lugar. E aí eu disse, me leva para tu pode me levar, tu quer me levar para tua casa? E aí eu fui na casa dele, que era na periferia de uma cidade metropolitana. Aí quando eu cheguei lá com ele, abriu a porta da casa e na casa só tinha uma cadeira para sentar, que era uma poltrona de ônibus velha, arrebentada, devia estar abandonada. E o pai estava sentado. E quando o menino entrou na casa, comigo atrás, o pai levantou da cadeira e deu lugar para o menino. Então, nessa cena estava contido todo o drama da história. E aí foi essa história, né? Aquele momento em que o pai perde o lugar, né? Que o desemprego, isso eu vi muitas vezes, o desemprego faz isso, né? O momento da queda. E aquele filho sofrendo enormemente com essa mudança de lugar. Então, e aí eu contei essa história. E então escuta é esse processo, é esse processo. Essa é uma história, né, de algo que eu podia fazer naquela coluna de reportagem, que era exatamente isso. E aí as pessoas me escreviam, naquela época se escrevia, não tinha ainda todos esses recursos tecnológicos e ninguém estava na internet, quase, não, acho que não tinha nem Orkut ainda. E aí as pessoas escreviam cartas e às vezes diziam, nossa, a minha vida, nossa, lendo isso eu descobri que a minha vida é interessante, e aí, ó, aí me contava a vida. E contavam coisas que descobriam nos outros, e era bem incrível. Ao mesmo tempo, quando a questão da escuta, né, tem esse exemplo, tem o exemplo da Ilse. Eu faço uma escuta muito delicada, que eu raramente faço a primeira pergunta, só quando eu preciso mesmo fazer a primeira pergunta, porque eu acho que a primeira pergunta, ela fala mais de mim do que da pessoa que vai me responder. Ela mostra para a pessoa o que eu estou interessada, e a pessoa vai tentar me agradar para corresponder ao meu interesse. Então, em geral, o que eu digo é só me conta. E aí a pessoa começa a contar, seja lá o que for, das formas mais inusitadas possíveis, que eu jamais ficaria sabendo que ela começaria desse jeito, que isso existia se eu não tivesse só dito, me conta. Só que essa escuta é uma escuta muito trabalhosa. Ela exige muito estudo, né? Muito estudo antes. Para dar um exemplo mais, para não parecer que é uma coisa só, né? Me chamou muita atenção porque, né, eu trabalho muito com a questão da emergência climática e teve essa grande migração em massa na América Central, de países da América Central rumo aos Estados Unidos, agora recentemente, né, que foi muito marcante. E alguns jornalistas, quer dizer, a maioria dos jornalistas contava essa história dizendo que as pessoas tinham estavam migrando por causa de fome e de violência, o que é um fato. Mas os jornalistas que tinham estudado mais e que tinham estudado mais, eles iam além nas perguntas, iam, a, eles iam ao antes da fome, ao antes da violência. E aí eles encontraram a crise climática. Eles encontraram as secas, quer dizer, a fome começou quando teve uma seca, quando mudou o clima,
E aí começou a violência, e aí então parte daqueles daqueles migrantes, talvez podem ser tratados como os primeiros refugiados climáticos, para jornalistas que sabiam escutar, porque estudam, né? E porque iam além nas perguntas. Então, talvez eu acredito, né, a minha interpretação é de que a gente teve a primeira migração em massa de refugiados climáticos e encontraram a barreira dos muros dos Estados Unidos, como todo mundo sabe, como foram tratados, né, o país o país mais responsável pela corrosão, pelo superaquecimento global. Então, cada vez mais vai ser isso, né, com maior número de refugiados climáticos, justamente aqueles que não provocaram a emergência climática, chegando nos países que majoritariamente a provocaram e encontrando muros. Então, acho que essa é a diferença entre quando tu sabe escutar, tu consegue colocar no contexto maior. Né? Senão tu fica, não tem fome, tem violência, sim, mas, né? O que isso significa? Eliane, e agora num momento mais recente da tua trajetória, em 2017, você decidiu se mudar para Altamira, no Pará, onde está morando até hoje e onde você faz a cobertura de conflitos, vida cotidiana, nesse pedaço da Amazônia. A curiosidade é por que você tomou essa decisão e que diferença isso está fazendo na tua reportagem e por que não na tua vida de maneira geral? Então, eu vim por uma razão bem consciente, Marcelo, que é eu defendia já há alguns anos, assim como outras pessoas, que a Amazônia é centro do mundo. Essa é uma ideia de que no momento em que a gente enfrenta a emergência climática e a sexta extinção em massa de espécies, ambas provocadas por ação de uma minoria dominante de humanos, a gente obrigatoriamente tem que deslocar a centralidade, deslocar o que é centro e o que é periferia. Isso não é um discurso, não é retórica, não é um discurso retórico, é, é, é o caminho para para ser possível viver num planeta menos hostil no futuro. Porque nesse momento, os enclaves da natureza, como os oceanos e as florestas tropicais, a Amazônia sendo a maior delas, são os verdadeiros centros do mundo. A Amazônia deveria estar sendo coberta, os oceanos, outras florestas deveriam ter uma cobertura mais frequente, com mais no Brasil a Amazônia deveria ter ser coberta com mais afinco do que é coberto, do que Brasília, do que com e assim no planeta inteiro. Esses são os verdadeiros centros do mundo hoje, porque são deles que dependem o futuro da nossa espécie e de muitas outras nesse planeta. E não são. Então, é um conceito de deslocar a centralidade. Então, eu achei que, como eu defendia isso, eu deveria ser coerente. Se eu sou jornalista, por que eu não estou, então? Eu afirmo isso, por que eu não estou no centro do mundo? Por que eu vou para o centro do mundo e volto para São Paulo? Por que eu vou e volto, vou e volto? Sou uma enviada especial. Aí eu decidi que eu tinha que fazer o deslocamento com o meu corpo, fazer o deslocamento real, passar a contar o centro do mundo desde o centro do mundo, passar a contar a Amazônia desde a Amazônia e olhar o planeta a partir do centro do mundo, de um dos centros do mundo. Então eu deixei o centro convencional, o maior centro no sentido convencional do Brasil, que é São Paulo,
para ir para um dos maiores centros nessa nova perspectiva, um dos maiores centros do planeta. E isso, então, essa foi a minha razão consciente de fazer esse deslocamento, e acho que isso mudou muito a minha perspectiva de como eu via o planeta, porque apesar de eu cobrir a Amazônia há mais de 20 anos, viver na Amazônia me fez entender a complexidade, o cotidiano da vida, os limites, as contradições de uma outra maneira. E me permitiu deslocar as centralidades de uma maneira mais profunda. Porque eu acho que quando eu falo, né, que eu vim conscientemente por isso, eu acho que a gente acha que nossa parte consciente é a mais importante, mas ela nem é mais importante, nem ela é maior, né? A gente é determinado em grande parte pelo inconsciente. E eu acho que eu queria me reflorestar. Eu acho que eu fiz esse movimento, porque a questão do deslocamento das centralidades também não é apenas um deslocamento geográfico, geopolítico. É também político de outras maneiras, no sentido de que é um deslocamento de mudança de pensamento, de mudança de linguagem, de como se muda, como se de aprender a ser e estar no mundo de uma outra forma que não destrua o mundo. Porque é muito claro que a gente não vai encontrar, a gente não vai sair do abismo que estamos com o mesmo pensamento que nos trouxe até o abismo, o pensamento de matriz eurocêntrico, de matriz ocidental, branco, binário, cisgênero, masculino, patriarcal. Esse pensamento nos trouxe até aqui. A gente não vai sair desse abismo com esse pensamento. É como diz né, eu tenho muito mais afinidade com a novíssima geração do que com a minha geração, muitas vezes. Eu me identifico muito com a Greta Thunberg quando ela diz que a casa tem chamas. Se a casa tem chamas, assim, tem uma coisa tão óbvia da percepção da vida que é isso, né? Se a tua casa está em chamas e a nossa casa planeta está em chamas, e aqui na Amazônia essas chamas muitas vezes são literais, o que tu faz? Qualquer pessoa, o que ela faz? Primeiro que ela não vai ficar sentada esperando queimar, como é a maioria das pessoas estão fazendo. Mas assim, tu vai pedir solução, saída para a pessoa que botou fogo na casa, para a pessoa que destruiu a casa? Não, ninguém vai fazer isso. Tu vai pedir, tu vai buscar conhecimento para salvar a casa com aqueles que construíram a casa, com aqueles que não construíram parte da casa, com aqueles que nunca destruíram a casa, com aqueles que sempre viveram na casa e nunca destruíram. Que, no caso desse planeta, são os povos originários, são os povos natureza, os povos que não se separaram da natureza, como os povos originários e outros povos. O que muita gente não sabe, por exemplo, é que parte da Amazônia, isso é comprovado cientificamente, foi plantada pelos ancestrais dos atuais indígenas. A Amazônia, parte dela é uma floresta cultural. São esses povos que se entendem não como natureza. Eles são a floresta, assim como eles são o cerrado, assim como eles são outros biomas. Porque eles entendem a natureza da qual que eles também são, como essa série de intercâmbios, de trocas, né, entre vários seres, humanos, não humanos, visíveis, invisíveis. Então, os povos originários, eles vivem como natureza sem destruí-la há milênios. Então, deslocar centralidades também é deslocar o tipo de pensamento que pode ser capaz de nos ensinar
como criar muito rapidamente, porque não temos tempo, uma sociedade capaz de viver com todos os outros sem destruir o planeta. Então, o protagonismo deve ser desses outros pensadores, que têm uma outra forma de viver nesse planeta, sendo planeta também. Então, quando é uma questão também de mudança de linguagem, é uma outra linguagem que a gente vai ter que passar a habitar. Então, quando fica muito claro quando a gente pensa que recurso, né, para esse mundo dominante, recurso, água é recurso, né? Floresta é recurso, recurso que vai virar commodity, mercadoria, como diz o Davi Copenau Yanomami, imigrante intelectual dos povos originários. Nós somos o povo da mercadoria, os brancos, né? Estão comendo o planeta. Então, quando os indígenas falam que o rio é avô, que a montanha é mãe, eles não estão sendo naivos, como muita gente pensa, ou eles não estão fazendo algum tipo de alegoria. Não, é um outro jeito de se colocar junto com a natureza. Então, a natureza como algo vivo, que é, e não como recurso, que tu tira aqui, põe ali. Isso, né? Isso que tu faz a natureza virar mercadoria, nos trouxe até isso aqui. E por isso que essa novíssima geração está desesperada, porque isso também impacta na forma. Acho que a gente nunca viveu isso também. A gente está vivendo tantas coisas inéditas por conta do que se fez, que é uma geração que está vivendo o impasse de ser. É a primeira vez, provavelmente, pelo menos no que a gente conhece, dos filhotes estarem tomando conta do mundo. Quer dizer, os filhotes precisam tomar conta do mundo que os seus pais estão destruindo. Acho que isso tem um impacto nessa geração, um impacto subjetivo que a gente nem consegue avaliar, porque deve ser aterrorizador ver os adultos, destruindo o mundo em que tu vai viver. Então, eles foram. A Greta Thunberg é a primeira que para na frente do parlamento e diz: não vou mais estudar, porque não vai ter mundo para eu viver. Por que eu vou ir para a escola? E aí ela inspira esse movimento, que foi o maior movimento climático da história. Isso é reconhecido pelos cientistas. Quando Raoni, Davi Copenau, que fala na queda do céu, Raoni falava de outra maneira. Eles estavam falando da emergência climática há muito mais tempo, muito antes do que os cientistas. Porque eles têm grande conhecimento e outras tecnologias que devem ser respeitadas e devem ser escutadas, principalmente, né? Então, esse deslocamento das centralidades é um deslocamento muito profundo que a gente precisa fazer urgentemente, pelo menos na forma como eu e várias pessoas acreditam, por conta do que a gente estuda e por conta do que a gente conhece. E eu fui para Altamira para aprender. Eu fui para fazer o meu reflorestamento. E tu lançou recentemente um novo livro, né? Me conta um pouco sobre o que tu traz nesse livro, essas reflexões que tu fez agora com a gente estão de certa forma, descritos nesse novo livro. Sim, esse é um livro em que eu faço um convite. Eu acho que esse livro é uma espécie de convite. Não era o que eu pensava que ele ia ser, mas quando eu acabei, eu me dei conta que também foi isso que eu fiz. Que é um convite para as pessoas fazerem o percurso que eu fiz, porque assim, são poucas as pessoas que fizeram as escolhas que eu fiz e que tiveram as oportunidades que eu tive de fazer esse percurso de mais de 20 anos por várias Amazônias, e esse percurso de escolher morar numa região amazônica, que é a região mais conflituada da Amazônia, uma delas. E então
esse é o banzeiro, e eu convido as pessoas a se entregar ao banzeiro comigo. Então, eu vou levando as pessoas a fazer esse percurso que eu fiz, em que eu fui também aprendendo e entendendo as coisas, e aprendendo com as pessoas com que eu vou cruzando. Então, essas pessoas, no meu livro, as pessoas vão cruzando também, assim como elas cruzaram na minha trajetória, e vão ensinando e vão mostrando. Então, é uma mescla de reportagem, de vários caminhos de reportagem, com a minha experiência pessoal de reflorestamento. Então, porque é uma forma que eu encontrei de compartilhar o meu processo que está em curso, o que eu aprendi, né, nessas décadas todas, e convidar as pessoas a conhecerem e chegar ao Ocotô, que eu não vou dizer o que é, porque senão perde a graça. E porque eu acho que a gente está num momento, é a minha colaboração, além do meu trabalho cotidiano, é a minha colaboração, ou uma delas, para o que a gente está vivendo hoje, porque a gente está num momento em que, se a gente não conseguir mudar rapidamente, se a gente não conseguir criar um outro tipo de sociedade muito rapidamente, o que é muito difícil, a gente está falando que a Amazônia vai chegar ao ponto de não retorno, se continuar nessa escalada acelerada de destruição, de degradação, em alguns anos. A gente nem está falando mais em décadas, a gente está falando em anos. E, né, parte da floresta, segundo as últimas pesquisas científicas, já está emitindo mais carbono do que absorve, o que mostra que a Amazônia já está virando problema em vez de solução. E a gente já está vivendo num planeta mais hostil para nós e para as outras espécies, e as gerações que já nasceram vão viver num planeta muito pior. Então a gente tem muito pouco tempo para entender e para acordar em pé já. Quer dizer, já passou o tempo de acordar em pé. Mas que resta, enfim, é um convite para as pessoas lutar contra a própria extinção. Porque é interessante isso, a gente fala muito em negacionismo hoje, em geral em referência ao governo Bolsonaro, que, na minha opinião, não é um governo negacionista, no sentido de que o Bolsonaro sabe exatamente o que está fazendo, né? Ele está destruindo, não é que ele acha que não tem problema destruir, ou que não existe a crise climática, não, ele está destruindo, porque esse é o projeto de poder. Mas, de certa maneira, a maior parte das pessoas, mesmo aquelas que acusam os outros de negacionistas, são negacionistas também. Porque se a gente não estivesse numa sociedade em que a maioria fosse negacionista, a gente não estaria falando em outra coisa. Porque, pensa bem, a gente está vivendo uma emergência climática, o nosso planeta está superaquecendo. A gente está vivendo a 6ª extinção em massa de espécies. Uma minoria dominante desse planeta nos últimos séculos alterou o clima, está alterando o clima e a morfologia do planeta. Se a gente não estivesse em negação, a maioria não estaria falando em outra coisa. E não estaria interpretando tudo o que está acontecendo, atravessado pela crise climática. Porque, na minha interpretação, na minha investigação, toda a angústia das pessoas, a ansiedade, passa muito pela crise climática, por algo que elas sentem, mas não conseguem nomear. Então, eu acho que
o negacionismo, ele é muito mais complexo e ele é muito mais perigoso e ele é muito mais amplo do que um grupo de pessoas, porque se não fosse, a gente não estaria nessa situação hoje. Então, é, é bem complicado. Tem em 2000 e, sei lá, alguns anos atrás, entrevistei o Eduardo Verde de Castro, que na minha opinião é um dos grandes intelectuais da história do Brasil. E ele estava me falando ele deu um exemplo da emergência climática que era assim, ele deu a partir do Gunther Anders, que é um filósofo que falava sobre isso no contexto né, da bomba nuclear, da crise nuclear, no momento que a humanidade tinha criado algo cujos efeitos ela não era mais capaz de controlar. E o Viveiro de Castro falava que que a gente conhece os fenômenos subliminares, né? Acho que a gente entende, né? As coisas tão pequenas que a gente não consegue ver, né? Como agora está acontecendo milhares de coisas, milhões de coisas que eu não estou vendo, que a gente não está vendo, mas elas estão acontecendo. A gente entende isso, mas a gente não vê. E a crise climática seria algo supraliminar, algo tão grande que a gente não vê porque é grande demais. Então, quando ele falou isso, para mim se abriu assim, eu entender um pouco como é que era essa negação tão profunda que a gente vive. A gente não devia estar falando em outra coisa, a não ser lutar pelos enclaves de natureza, no caso aqui. Isso não se trata de estados, nações, mas é assim que aqui no Brasil a gente devia estar lutando. A gente não devia fazer outra coisa a não ser lutar pela Amazônia, lutar pelo Cerrado, lutar pelo Pantanal. Não por nenhum tipo de condescendência, de compaixão ou de porque a gente é bacana. Não, apenas porque a gente quer viver. E no meu caso, que já estou velha, porque eu quero poder olhar nos olhos da geração futura e não ter vergonha, não ter que baixar a cabeça. Porque que merda de mundo a gente está desejando para eles, né? Então é isso, né? A gente está numa grande. Se há algo que junta a maior parte da humanidade, hoje tão polarizada, é uma grande bolha de negação, porque a gente não devia estar falando e fazendo outra coisa. Então é isso também que eu vim fazer na Amazônia. Eu escolhi a minha linha de frente. Eliane, e bom, a gente aqui poderia passar horas conversando, porque a gente tinha mais assunto, mas realmente o papo está muito bom, mas a gente já abusou aqui da tua disponibilidade de tempo. Queria, para fechar, realmente um ping-pong muito rápido. Queria que você desse aqui para os nossos ouvintes uma dica de livro, ou podcast, ou filme, ou série, qualquer coisa aí que vier na tua cabeça, como dica para quem está nos ouvindo. Tá. Filme, eu vou dar uma dica que é Piripicura. É um documentário, ganhou prêmios importantes. Um documentário da Mariana Oliva, da Renata Terra e do Bruno Jorge, que é os dois últimos indígenas Piripicura. E é um documentário maravilhoso e eles continuam muito ameaçados, as duas últimas pessoas que restaram do povo indígena. E é um documentário sobre a linguagem, sobre a dificuldade de encontro, sobre várias coisas. É um filme maravilhoso. E livro, eu vou dar a dica de um livro da Natália Viana, que foi lançado. A Natália Viana é a fundadora da Agência Pública, uma delas, e ela lançou um livro muito importante que chama Dano Colateral: A Intervenção dos Militares na Segurança Pública. É um livro muito importante para a gente conhecer, para a gente entender o momento que a gente está vivendo. Peça de teatro, que eu acho que também está tendo online. Eu daria Altamira 2042, que foi que é uma
é da Gabriela Carneiro da Cunha, que fez com os povos do Xingu, que os povos da região de Altamira, que fala sobre a catástrofe provocada de Belo Monte por Belo Monte, mas de uma maneira assim totalmente incrível. É uma peça incrível. Acho que é isso. E para os jovens que estão começando, para finalizar nossa conversa aqui, um conselho para todos esses jovens que eventualmente querem ser jornalistas, que conselho você daria? Eu diria para eles que eles vão ser jornalistas no momento mais, ao mesmo tempo, mais fascinante, mais terrível da nossa história, que é eles vão cobrir a catástrofe climática e a sexta extinção em massa de espécies, né? A destruição da biodiversidade, a corrosão do planeta. Então, nada. Não existe essa coisa de, eu vou para a editoria de economia, eu vou para a editoria de política, eu vou para a editoria de polícia, ou eu vou para a editoria do meio ambiente. Essa é uma divisão de século XX que não cabe mais no momento que a gente vive. Todas as áreas são atravessadas pela emergência climática, não teria como não ser. Não tem como não ser, obviamente, né? Com algo dessa magnitude acontecendo. Então, que eles entendam que todos os jornalistas hoje serão jornalistas climáticos e que eles aprendam a escutar, porque muitas vezes se diz que, muitas vezes me disseram, tu dá voz para as pessoas que não têm voz, e eu sempre digo que não, eu não dou voz para ninguém, porque as pessoas têm vozes, as suas vozes são fortes, elas têm o que dizer, o que falta são ouvidos, então que eles tenham ouvidos para escutar. Muito legal. Bom, muito obrigado, Eliane. Foi um prazer conversar com você. Queríamos aqui agradecer o teu tempo, a disponibilidade e, naturalmente, parabenizar por todo o teu trabalho que você tem feito aqui em defesa de um bom jornalismo, em defesa do ambiente, do país. Muito obrigado por tudo. Muito obrigada, Marcelo. Muito obrigada a todos vocês, Natália. Adorei conversar com vocês.